O projeto Inumeráveis nasceu de um lugar mais, assim, de um lugar realmente muito íntimo, assim, essa coisa de você acordar todo dia com um número novo, sabe? Essa coisa de você acorda um dia e é 120 mortos, daí no outro dia são 180, no outro dia são 280, 350. Depois de um tempo, e não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim, depois de um tempo, para mim, a minha cabeça lógica, ela começa a olhar para esse número quase como se fosse um relógio, assim, é um número abstrato dentro de uma curva, uma coisa matemática. O significado do número foi se perdendo, né? E numa ligação, numa conversa com um grande amigo, Rogério Oliveira, que é criador desse projeto junto comigo, a gente estava falando dessa, assim, de quão desconectado a gente estava da realidade desse número, que a gente falou, não, vamos criar alguma coisa que faça sentido. Então daí partiu do Rogério, ele falou, eu penso em criar um memorial, alguma coisa que a gente possa contar a história dessas pessoas. E, né, eu sou artista e meu trabalho, minha pesquisa como artista é no campo da conexão, como o Tom apresentou no começo. Por que as pessoas se conectam com uma coisa, por que elas se desconectam. Opa, Rosa, minha cachorra. Vida real de pandemia. Rosa! Então, por que as pessoas se conectam? Porque elas se desconectam de uma pessoa ou de uma coisa. E eu senti, né, claramente que eu estava desconectado da verdade por trás desse número. E então surgiu essa ideia do Rogério, e aí, vamos fazer um memorial, vamos contar a história dessas pessoas. Primeira coisa que eu fiz, como eu faço em praticamente todos os meus projetos, tá, antes de entender se a gente vai fazer isso, antes de entender se a gente vai colocar isso lá no mundo, vamos olhar para o menor teste possível que a gente possa fazer. E foi exatamente isso que eu fiz, junto com uma jornalista muito querida e amiga, que agora também faz parte desse projeto, a Lana Rizzo. A gente procurou, né, pessoas na nossa própria rede que conhecessem alguém, que conhecessem uma outra pessoa, um familiar, e daí vai, até que a gente encontrou e entrevistou uma pessoa. Foi muito especial realmente entrevistar essa pessoa para mim, porque eu não tinha certeza se o que a gente estava fazendo ia ser bom para a sociedade. Me parecia bom, parecia assim na minha cabeça bom, mas não dá para ter certeza mesmo, porque assim não foi o meu parente, sabe? Não tava claro que tinha esse gap que precisava ser visto. E daí a gente entrevistou essa pessoa, foi uma entrevista bem, assim, demorou uns 30 minutos. E a pessoa tinha perdido sogro e sogra, e ele era muito próximo, então ele tinha relatos muito vivos, assim. E o meu objetivo, desde o começo, era falar da vida dessas pessoas. Como vocês viram aí, assim, é o seu Edgar Fará, que ele tinha um Fusca 1972, bege, que ele usava para ir buscar os 7 netos na escola. Um pouco dessa... Vendo essa frase, eu consigo ver uma imagem do seu Edgar. E daí a gente contou, né, eu e a Alana, a gente escreveu essa história, a história do Edgar e da Eunice. E o que aconteceu foi que no final da entrevista, aquela pessoa que estava sendo entrevistada por nós, ela estava muito melhor do que no começo. Ela estava, assim, óbvio que ela ainda estava triste, ainda tinha luto, mas uma energia de celebração da vida estava ali. E daí, quando isso aconteceu, aí sim eu tive a certeza de que a gente precisava fazer alguma coisa, e que a gente precisava fazer alguma coisa que não fosse só a gente entrevistando, sabe, que fosse realmente colaborativa e que criasse uma dinâmica onde essa, não sei se eu posso chamar assim, mas essa cura, ou esse começo de cura, ele tivesse acontecendo de forma totalmente distribuída, assim. E foi muito legal. Daí, enfim, daí eu comecei, né, com o meu trabalho como artista, eu estou sempre... minhas instalações são em espaços públicos, eu crio coisas para espaços públicos, e daí isso é uma coisa totalmente diferente para mim, né? Um artista em espaço público no meio da pandemia, o que ele faz? Alguma outra coisa. Então, eu pensei, então, como que seria então esse lugar onde essas homenagens existem, onde eu posso ir visitar essas homenagens. E tinha essa vontade muito grande, eu escrevo bastante poesia, então eu tinha essa vontade pessoal muito grande de
manter as imagens dentro dos textos. Eu acreditava e acredito ainda que no nosso caso específico, o que eu queria propor para a sociedade era uma coisa que estava além do credo daquela pessoa, de como ela parecia, se ela era bonita, se ela era feia, enfim, era sobre uma outra coisa, sobre celebrar essas explosões de vida, assim, de cada uma dessas pessoas.